Bom, crianças, dando continuação à aula, vamos para os mecanismos de socialização, que foi com que eu encerrei a primeira parte da aula, né? Que são 3. A socialização por aprendizagem, por imitação e por identificação. Por aprendizagem, quando o indivíduo se socializa, quando ele aprende valores. Quando ele aprende os valores e as normas sociais. Dei como exemplo o professor, né? Quando o professor diz o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. De aprendizagem também entra a questão da família, né? Quando os pais dizem o que é certo e o que é errado. A socialização por imitação é quando o indivíduo ele reproduz o comportamento que ele pode ver. Também entra a família no momento que uma criança, às vezes não, na grande maioria, a criança é o reflexo dos pais. Então essa criança quer agir como os pais. E por identificação, ele pode se identificar com outras pessoas. Os pais, algum parente próximo ou outras pessoas no meio social. Então são esses 3 mecanismos que são fundamentais. E vamos falar de agente de socialização, que eu também encerrei falando sobre ele, que é aquele que permite a relação entre indivíduo e um grupo social. Ele mistura normas, valores, conceitos. Então esses grupos, como família, escola, associações, empresas, a própria igreja, os meios de trabalho, né? Todos eles são agentes de socialização. O importante é que muitos meios de comunicação causem esse impacto, né? A função de um agente. Os agentes são responsáveis pela implementação do mecanismo de socialização. Eles determinam diferentes maneiras pelas quais os indivíduos são moldados na socialização através das instituições sociais. Então, é muito importante que a gente tenha esse embasamento de que a difusão da tecnologia, da informação, a expansão das redes sociais, tudo isso aí ampliou muito esse leque de agentes de socialização. Hoje vocês podem adquirir conhecimentos, manter contato com pessoas do mundo inteiro. Vocês podem pesquisar sobre culturas diferentes que vocês jamais escutariam se não fosse essa facilidade da tecnologia. Você pode estar conversando bem aqui em Pio Nono com uma pessoa do outro lado do mundo tranquilamente. Agora, claro, isso deve ser feito com muito cuidado também. Vocês têm que utilizar essas tecnologias em benefício de vocês. E não apenas com futilidade, que a gente vê muito que o adolescente ele perde muito tempo nas redes sociais, como no WhatsApp, jogos. E às vezes vocês têm um leque, uma grande abrangência de conhecimento que vocês não sabem aproveitar. Então procurem pesquisar, procurem estudar, vocês podem baixar livros, vocês podem ver filmes. Tem tanta coisa legal que a gente pode usar, tirando proveito realmente das tecnologias. E aí nós vamos para a última parte da nossa aula de hoje, que são os grupos e instituições sociais. Os grupos sociais nada mais são do que a interação que se estabelece entre pessoas e o sentimento de identidade existente. Nos grupos sociais vocês compartilham histórias, objetivos, interesses, valores, princípios, símbolos, tradições, as leis e as normas que asseguram as relações interpessoais e o desempenho, né, do sujeito social. Então, os grupos sociais estão diretamente relacionados ao processo de socialização primário e secundário. Podemos classificar de acordo com o processo de socialização. Então, os grupos sociais primários são aqueles que as relações sociais se caracterizam pela interação direta. Não é isso? Pela interação direta. É um pequeno grupo de indivíduos, por exemplo, a família. Já os grupos sociais secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade.
É baseado em regras e normas de organização. Os grupos são indivíduos com objetivos comuns. No grupo social, os indivíduos têm um objetivo em comum. É um processo de interação. Certo? Eu coloquei até como exemplo aí a questão de numa passeata corresponde, numa multidão, né? A um agregado social e não necessariamente um grupo social. Por quê? Porque a gente pode confundir grupo social com agregado social. Olha bem aí. Grupo social são indivíduos que têm um objetivo em comum. É um processo de interação. Já no exemplo que eu dei de uma multidão numa passeata, é um objetivo em comum, só que ele não é de interação e ele não é individual. É um compartilhamento. Então, existe essa diferença entre grupo social e agregado social. Certo? Olha o que eu acabei de falar dos grupos primários, grupos pequenos, as primeiras relações, família, vizinhos, amigos, grupos secundários. É o de maior dimensão, é o trabalho, os partidos políticos, as igrejas. Não é isso? Agora, quando a gente fala de grupo social, a gente falou muito do primário e secundário, mas nós temos o intermediário. Existe uma relação dos dois. É uma relação dos dois. Um ambiente escolar, por exemplo, é um grupo intermediário. Os professores de uma escola, por exemplo, ou os membros da equipe, da coordenação, tudo, convivem por longos períodos de tempo. E isso leva a um grupo intermediário. Então, a gente tem que ficar atento para isso. O grupo intermediário no trabalho, a gente convive muito tempo com aquelas pessoas do trabalho. Então, ele é intermediário por isso. Porque é uma convivência de longa duração que você tem em um ambiente, seja na escola, seja no trabalho. E que é como se você pega o grupo primário e vai para a continuação do grupo secundário. Certo? É nesses grupos também que a gente adquire muitos valores sociais, né? Conjunto de regras. A gente sabe que os valores sociais nada mais são do que conjunto de regras. Um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência social. Tá bem aqui, ó. Contatos maiores e menores, que incluem os primários e os secundários. Um exemplo, o exemplo que eu dou aqui, o diretor da escola, que convive com vocês e tem aquele convívio da escola. E quando a gente fala de escola, a gente tem que observar que a escola vai muito além. Porque a escola acaba interferindo no grupo primário e no secundário, porque a escola ela não pode funcionar sem um acompanhamento da família. A família precisa estar presente na escola. E esse é um problema que a gente tem hoje em dia. A ausência é de muitos pais. Mas nós sabemos que a participação da família na escola é fundamental. Ela é necessária. Os pais ou responsáveis de vocês, eles têm por obrigação acompanhar o processo de vocês. Então, essa função da direção, ela pega aquele grupo primário e se estende ao grupo secundário. É uma preparação para você já entrar no secundário, não é isso? Você está entrando no secundário e já vai direcionar a sua vida para um convívio maior de socialização com outras pessoas. E quais são os exemplos de grupos sociais? Eu coloquei para vocês alguns grupos sociais fundamentais, tá bem aí, ó. Grupo familiar, profissional, educativo, político, religioso. E temos o lazer e entretenimento. Então, quando a gente fala de grupo social, não é obrigado a estar falando só de família, de escola, religião, como eu estou citando, mas são muitos outros.
Você está na família, você vai para a escola, você vai para uma faculdade, você vai para o mercado de trabalho, mas nesse processo todo você tem o político, você tem o lazer, seu entretenimento. Então, tudo isso faz parte, o profissional, tudo isso faz parte da sua vida. As instituições sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas. As instituições são um conjunto de regras, procedimentos padronizados, veja bem, conhecidos e aceitos pela sociedade. Então, conjunto de regras e procedimentos padronizados, conhecidos e aceitos pela sociedade. Aí eu pergunto, são os valores sociais? Será? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Nós sabemos que é um conjunto de regras. Quais são os tipos de instituições? A escola é uma instituição. A família é uma instituição. Certo? A igreja é uma instituição. Então, as instituições, elas podem ser classificadas, espontâneas, como a família, criadas, igrejas, bancos, é uma organização social também, é uma organização social, vamos dizer assim, para não confundir. Temos as reguladoras, que são as instituições educativas e religiosas, e as operacionais, todo o departamento de finanças, um banco. A instituição espontânea é aquela da família, né, onde a criança, ela não tem tanto aquela questão de regras. Tem as regras familiares, mas não sabe exatamente as outras, aquela padronização de uma sociedade. A criada, quem frequenta uma igreja, sabe que a igreja tem suas doutrinas. Então, ela não é espontânea. Você não chega numa igreja e faz o que você quer. Você tem que seguir as doutrinas. Reguladora, a escola e a igreja, eles regulam porque eles orientam. Eles orientam, eles explicam, eles mostram o certo e o errado. E temos as operacionais, que são as que desenvolvem todas as finanças. É tudo aquilo vinculado com bancos também, comércios, tudo que está envolvendo as finanças. Então, essas instituições, elas são importantes porque no nosso mundo, a gente depende nem que não queira. Tudo que nós fazemos está influenciado em cima disso, dos comportamentos sociais. Não é isso? Então, era esse conteúdo que eu queria encerrar com vocês hoje. E as atividades estão... Eu já coloquei lá no conteúdo de atividades, que é relacionada ao livro. Então, não deixem de fazê-las. Um bom dia a todos, bons estudos e até a próxima semana.